Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a Segunda-feira Santa. E o texto que nos é apresentado justamente ao início da liturgia é o primeiro cântico do servo sofredor, seguido justamente também pelo salmo que nos leva a meditar a paixão do Senhor, o Salmo 26. E por fim, o Evangelho de São João, dando continuidade àquilo que escutamos justamente no Evangelho ontem de São Marcos, na narrativa da paixão, em modo resumido, e aqui vemos de mais profundo. Mas antes de entrarmos nestes textos, hoje eu gostaria somente de entrar em alguma curiosidade, e a cada dia que meditarmos, segunda, terça e quarta, recordar aquilo que vivi de experiência justamente da minha terra, no meu interior. E ali, por um tempo, na segunda-feira, se fazia a procissão do depósito do Senhor dos Passos. Esta procissão justamente é uma tradição que nasce em Portugal, vem trazida para o Brasil, onde se vela com um véu roxo em torno do andor do Senhor dos Passos, e ali temos a graça de ter uma imagem de roca, de vestir em tamanho natural. E, velado, o Senhor dos Passos é conduzido justamente a uma outra capela, ou outra igreja, para ali ser tirado o véu e iniciar um momento de oração diante desta imagem. E recorda justamente o que este momento? Recorda o momento da paixão do Senhor. O momento do início da sua paixão, melhor dizendo, onde Jesus é preso no Getsemane, levado justamente aos sumos sacerdotes, aprisionado e depois conduzido ao pretório onde vai haver seu julgamento. Assim se acompanham os primeiros passos de Jesus. E tantas vezes acompanhamos distraídos. Tantas vezes não vivemos aquele mistério meditando quando temos esta oportunidade de estar na procissão. Mas ali estão os primeiros passos do Senhor rumo à sua morte, rumo à sua condenação e morte. E com Ele caminhamos, a Ele acompanhamos e podemos, como meditamos no Evangelho de ontem, do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, acompanhá-lo de perto ou de longe. Como Pedro, como Judas, fugir como os demais apóstolos, estar como o apóstolo amado, o discípulo amado, ainda como Maria. Depende de cada um de nós, da nossa realidade interior, da nossa vida de oração, da nossa intimidade com o Senhor. Dito isso, entremos nos textos. As nossas meditações serão um pouco mais breves. Primeiro cântico do servo sofredor, que se nos apresenta, diz: Eis o meu servo, eu recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma, pus meu espírito sobre ele, e ele promoverá o julgamento das nações. Este pedacinho, um trecho deste texto, é-nos trazido justamente no batismo do Senhor, onde se compraz todo o amor de Deus em seu Filho.
e Ele promoverá o julgamento das nações. Caríssimos irmãos, como bem sabemos, a primeira vinda de Cristo não foi para julgar o mundo, mas sim justamente para nos conduzir à salvação. Porém, a sua cruz já é o julgamento deste mundo. Nós que conhecemos a realidade do amor, da paixão, morte e ressurreição do Senhor pela nossa salvação, diante da posição que tomamos diante do Senhor e da sua cruz, nós podemos caminhar para a nossa salvação ou para a nossa perdição. E o que temos feito? A cruz já demonstrou a vitória de Cristo, o julgamento do mundo, e o mundo perdeu porque Cristo ressuscitou. As trevas perderam porque a luz brilhou. E nós temos permitido que esta luz brilhe em nós, que a vida de Deus esteja em nós. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. E assim foi o Senhor. Não levantou a sua voz em gritos, querendo se demonstrar, se aparecer. Sua voz hoje não é escutada pelas ruas, a não ser pela nossa vida. Nas ruas, se a nossa vida demonstra a fé que vivemos, a voz do Senhor se faz escutar. Caso contrário, não escutamos mais, em especial nos nossos tempos tão distantes de Deus, onde tantos de nós não temos a capacidade de anunciar o Evangelho com a nossa vida. Não se faz ouvir a sua voz pelas ruas, mas a nossa vida deve de ser esta voz de Cristo. E mais adiante a leitura nos diz: não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Assim também devemos de ser nós. Não devemos de esmorecer, nem nos deixar abater enquanto a justiça de Deus, a sua presença, o seu amor, não for estabelecido na terra. Mas temos vivido desta forma, ao ponto de buscar que se estabeleça esta presença de Deus sobre o mundo, o seu amor, a sua graça, a sua justiça. E mais adiante ainda diz: isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina. Eu sou o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei, te constituí, como centro da aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Esta palavra literalmente se dirige a nosso Senhor, mas recordemos o que diz São Paulo. Nós somos o corpo místico de Cristo. Pertencemos a este corpo e Cristo é a nossa cabeça. E o Senhor também pede a cada um de nós que nós sejamos este centro da aliança, essa presença de Cristo no mundo e iluminemos as nações. Isto temos feito com nossa vida, com a nossa oração, com a nossa total entrega ao Senhor, para abrires os olhos aos cegos. Temos aberto os olhos aos cegos, aos que não veem a presença de Deus, aos que estão cegos pelo pecado e por tantas outras coisas que envolvem sua vida, pelos enganos que o mundo produz, as seduções do mundo, as atrações que afastam de Deus. Tirar os cativos da prisão, e aqui aqueles que estão aprisionados justamente ao seu pecado, à morte. Temos livrado do cárcere os que vivem nas trevas. Recordemos os que estão na pior escuridão de suas vidas, vivendo uma vida distante de Deus e trazido a essa luz que vem dele. E assim, o Salmo nos recorda: o Senhor é minha luz e salvação. E nos preparando justamente a primeira leitura, e os salmos desta semana nos introduzindo aos mistérios da paixão do Senhor, o Salmo continua dizendo: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção de minha vida, perante quem eu tremerei? Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores que tropeçam e sucumbem. E ao final do Salmo, se recorda a bondade do Senhor, que nós veremos se manifestar a sua glória, apesar de tudo aquilo que possa ocorrer contra nós, quando somos, como ainda ontem meditamos, fiéis, fiéis ao Senhor, fiéis ao seu amor, porque a fidelidade realmente nos pede um preço, custa.
e nós sofreremos por causa do Evangelho. E assim, temos confiado que o Senhor é nossa luz e salvação. Temos reconhecido que veremos se manifestar a bondade do Senhor às nações, apesar de tudo aquilo que possa nos acontecer pela nossa fidelidade a Ele. Por fim, o Evangelho de hoje, tirado de São João, nos elucida um pouco mais aquilo que escutamos brevemente no relato de São Marcos. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado. Ali recebe um jantar e ouvimos que foi na casa de Simão leproso. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Ouvimos no texto de Marcos que aquela mulher justamente ungiu a cabeça do Senhor. E o relato de São João nos fala dos pés. De certo modo, foi justamente ungida a cabeça e os pés do Senhor. E podemos tirar esta conclusão. Ali está esta mulher, que coloca um perfume, que Judas justamente coloca um preço em tudo e avalia por cerca de 300 denários, como o texto vai seguir nos contando. Um bálsamo muito caro. Justamente aquilo dali significa o quê? A economia de uma vida inteira que Maria, a irmã de Lázaro e de Marta, não teme derramar aos pés do Senhor. Toda a sua economia, tudo aquilo que tinha, ela derrama aos pés do Senhor, a economia de sua vida. Por que Maria faz isso? Maria faz isso porque realmente retribui o amor do Senhor, reconhece aquilo que o Senhor é. A glória que manifestou ao realizar a ressurreição de seu irmão Lázaro, as maravilhas que o Senhor realizou na sua vida, na sua conversão, na sua transformação, no seu abandono do pecado, a passagem para a vida nova pela graça de encontrar-se com o amor de Deus na presença de Jesus, pela remissão dos seus pecados. Maria reconhece tudo aquilo que o Senhor realizara na sua vida e não poupa esforços, não economiza nada. Não é mesquinha, como tantas vezes nós somos mesquinhos diante de Deus. E aqui, Maria não coloca preço diante do seu encontro com Jesus. Sem entender plenamente aquilo que está fazendo, realiza este grande gesto diante do Senhor. E assim, muitos ali se escandalizam, mas também Judas. Mas nós devemos aqui de colocar um olhar para nós, caríssimos irmãos. Aqui também está aquela profecia de Malaquias. O Senhor que diz, vós me perguntais onde me enganastes, nos dízimos e nas ofertas. E aqui não quer dizer a questão financeira, caríssimos irmãos e irmãs, mas sim aquilo que damos ao Senhor. Muitas vezes rezamos quando nos sobra tempo, quando temos alguma coisa para rezar, quando sentimos vontade. Ainda rezamos com tantas distrações, não damos aquele tempo mais precioso, que existe de mais precioso de nossas vidas para o Senhor. Mas simplesmente quando posso, quando der tempo, se eu conseguir, na hora de dormir, eu vou rezar. É assim que somos nós, tão mesquinhos, e não reconhecemos tudo aquilo que o Senhor Deus realizou de maravilhas, quantas graças alcançamos, recebemos, quantas coisas o Senhor realizou em cada um de nós. E nós, como reconhecemos? Damos a Ele o melhor de nós, o nosso maior tesouro, reconhecemos que Ele é o maior tesouro e damos o que existe de mais precioso e derramamos aos seus pés? Ou nós aqui somos mesquinhos e damos somente aquilo que resta para Deus? E assim, o questionamento de Judas aparece. E hoje vemos Judas Iscariotes. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-los aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Irmãos e irmãs, Judas viu justamente Maria, que quebra este vaso de alabastro, e derrama para derramar mais
eficazmente, mais rapidamente, todo este perfume no corpo do Senhor. Mas Judas não vê aquele gesto de amor que esta mulher realiza, porque o seu coração já estava longe, distante do seu mestre, aquele que vai chamar de mestre no momento em que vai entregá-lo à paixão. Assim, devemos de reconhecer Maria. Voltemos um pouco mais a ela. Ela quebrou esse frasco. Ela quebrou tudo e deu tudo com grande amor. Maria não poupou esforços. Judas queria para si aquilo que era dado ao Senhor. E assim ofende não a Maria, mas ao próprio Senhor. Maria vai enxugar com seus cabelos, enquanto Judas com seus lábios vai somente murmurar aquilo que aconteceu. A casa se incendiou com aquele perfume. Maria enxuga com seus cabelos e isso demonstra a nossa oração, caríssimos irmãos e irmãs. Como temos feito nossa oração, repetimos uma vez mais. É uma oração de entrega, é uma oração profunda, é o tempo precioso que temos com o Senhor. Ou nós somente reclamamos e murmuramos como Judas, daquilo que desperdiçamos de tempo ou parece um desperdício de tempo diante do Senhor? E ainda o que Maria fez recorda aquilo que devemos de ter em mente quando nós quebramos um vaso de perfume em nossa casa, justamente a nossa casa se incendeia, nossa mão, nossa roupa se incendeia com o cheiro daquele perfume, às vezes até nos fazendo mal de tão forte que é. E assim devemos de recordar que aquilo que fazemos para Deus não é passageiro e sim definitivo. Porque este perfume que ficou impregnado no corpo do Senhor, não somente nesse dia, mas o levou consigo na ceia, levou consigo na cruz, levou consigo ao seu sepulcro e justamente também trouxe consigo na sua ressurreição. Demos aquilo que há de melhor em nós ao Senhor. Tenhamos tempo para estar com Ele, para termos oração sincera, sem estar pensando em outras coisas, mas simplesmente estar aos seus pés. E Judas, que faz esta reclamação, justamente ofende ao Senhor, não somente aquela mulher. Diz pensar nos pobres, mas bem como sabemos, Jesus disse, deixai-a. Ela fez isto à vista da minha sepultura. Pobres, primeira parte, Jesus se dirige justamente a Judas, deixai-a. Ela fez em vista da minha sepultura, a segunda parte em vista de todos os discípulos de cada um de nós. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. E o Evangelho justamente de São Marcos, que ontem escutamos, nos dizia, sempre podereis fazer o bem aos pobres. Nós, quanto tempo temos estado com o Senhor? Sabemos o quanto tempo ainda temos diante dele? Não sabemos. E temos colocado as nossas vidas a seus pés? E assim o Evangelho encerra que muitos judeus foram em Betânia para ver Lázaro que Jesus havia ressuscitado. E por causa deste milagre, e sabemos que a ressurreição de Lázaro é um milagre, pois Lázaro depois passou pela sua morte nesta terra. Após esse milagre, os fariseus e os mestres da lei procuravam condená-lo à morte, porque muitos eram aqueles que se aproximavam de Jesus. Que possamos assim, caríssimos irmãos e irmãs, neste dia de hoje, nesta liturgia que hoje se nos apresenta, nos colocar como Maria aos pés do Senhor. Que possamos colocar tudo aquilo que temos de mais precioso diante do Senhor. Enxugar com os nossos cabelos, ou seja, com a nossa oração os seus pés, e prepará-lo para estarmos com Ele, recordando que tudo aquilo que fazemos para Deus é definitivo e nunca será esquecido por Ele. Que vivamos assim, irmãos, esta Semana Santa, em oração, intimidade e sintonia com o Senhor, para que possamos, um dia, merecer a glória que Ele alcançou para cada um de nós. Peçamos à Santíssima Virgem Maria que interceda por cada um de nós e nos ajude a viver estes dias que antecedem a paixão, morte e ressurreição do Senhor, em oração, em contínua entrega a seus pés, em uma oração sincera e pura, em agradecimento a Ele,
para que assim, agradecendo tudo aquilo que Ele nos concedeu, demos o que existe de mais precioso e coloquemos toda a nossa vida a seus pés, para que possamos assim, um dia, sermos recompensados pelo amor que tivemos para com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.